Ele pensou, HMPH, se você quer causar problemas, primeiro deve perguntar se minha espada permite isso. Ele falou com um olhar cheio de intenção assassina. Irmão, esqueci de perguntar, como está o encontro das 3 seitas? Lu Dongli deu um passo à frente para quebrar a atmosfera tensa. Ela falou enquanto lançava um olhar de canto para Lu Bin, que estava bem arrumada ao lado, mas parecia bastante insatisfeita, visivelmente rebelde, vendo-me tão próxima do irmão, por que você não se apressa em sair do caminho? Se Lu Xiaojie ver isso, eu nem sei como começar a explicar. Ao ouvir isso, Lu Bing virou-se para o sênior e disse, eu estava apenas esperando por este momento para me divertir. Sim, líder da seita. Ela ainda estava com as bochechas inchadas, parecendo bastante irritada. Mas Lu Bin continuou, a situação é a seguinte. O líder da seita suprimiu tanto a seita Kyushui quanto a seita Genjin. Além disso, ele restaurou a dignidade de nossa seita Mo. Ouvindo isso, ela juntou as mãos, sua expressão cheia de alegria e excitação, parecendo como um ser celestial descido à terra, sua postura se assemelhando a uma figura divina. Após ouvir isso, Lu Xiaojie ergueu o nariz orgulhosamente em direção ao céu, boca doce, realmente agradando aos outros. Lu Dongli ficou ao lado, ouvindo isso e acariciando o queixo em contemplação, estimando o número das seitas em cerca de 1785 pessoas da seita Kyushu e da seita Genjin. Vendo sua irmã em silêncio por um longo tempo, Lu Xiaojie achou estranho e não pôde deixar de perguntar, Dongli, o que você está sonhando acordada? Ao ouvir a pergunta do irmão, Lu Dongli rapidamente voltou ao seu comportamento habitual, não é nada. Mas quem poderia imaginar que em seu coração, ela estava calculando todas as coisas? Depois de muito pensar, ela confirmou, a seita Kyushu e a seita Genjin são improváveis de vir até aqui para causar problemas. Parece que não há necessidade de se preocupar muito. No entanto, pensando em algo, sua expressão se tornou pensativa enquanto ela olhava seriamente para Lu Xiaojie e perguntava, irmão, você pode me levar com você amanhã quando você descer a montanha para eliminar monstros? Ela estava preocupada que monstros fortes representassem um perigo para seu irmão. Lu Xiaojie entendeu os pensamentos da irmã sem precisar dizer muito. Com apenas um olhar, ele pôde perceber que essa garotinha estava preocupada com ele. Pensando assim, ele olhou para Lu Dongli com uma expressão séria, uma sensação calorosa subindo em seu coração. Ela percebeu que ele continuava encarando intensamente, mas não ofereceu uma resposta, então ela se perguntou, por que meu irmão não está dizendo nada? Se ele se atrever a recusar, eu vou beliscar sua orelha com muita força. Ela imaginou a cena em que beliscava sua orelha, e ele estava com tanta dor que caiu no chão. No entanto, Lu Xiaojie nem rejeitou nem concordou, ele simplesmente respondeu, depende de você. Com apenas essa uma frase, Lu Dongli ficou radiante como uma criança, incrível. Ele se virou e caminhou para algum lugar. Ao ouvir isso, ele apenas sorriu de maneira indulgente. Com o caráter de Dongli, como poderia ser possível não ir? Ele pensou consigo mesmo, se eu não consigo superar Shen Xiao, pelo menos ainda tenho essa garotinha como minha arma secreta. É realmente bom tê-la. Lu Xiaojie suspirou em seu coração. Lu Bing estava de pé ao lado, seu belo rosto revelando uma preocupação clara enquanto pensava, o jovem mestre e o sênior estão se arriscando. Como posso simplesmente ficar parada? Lu Bing, tendo acabado de interromper seu pensamento, apressou-se atrás das 2 pessoas. Ela rapidamente disse, líder do secto, sênior, eu também. Mas antes que ela pudesse terminar sua frase, Lu Dongli virou-se com uma expressão cheia de raiva. Ela interrompeu Lu Bin, apontando diretamente para seu rosto, fazendo com que Lu Bin ficasse confusa, não. Nem pense nisso. Lu Bin ficou atordoada, pensando secretamente, eu nem terminei de dizer nada. Como se adivinhasse o que Lu Bin estava prestes a dizer, Lu Dongli declarou resolutamente, não significa não. Não pense em roubar meu irmão de mim. Sua atitude firme deixou Lu Bing sem palavras. Lu Xiaojie,
que estava perto e percebeu a situação, se aproximou e bagunçou o cabelo de Lu Bing. Essa ação inesperada fez com que ela congelasse. Ele falou suavemente, desta vez, não vá. Lu Dongli ficou ao seu lado, bufando de raiva, recusando-se a olhar para Lu Bing. Lu Xiaojie continuou, seu tom sério, o monstro é muito mais aterrorizante do que você pensa. Com o seu cultivo atual, não só você não pode ajudar, como também pode se tornar um fardo. Lu Dongli acenou com a cabeça em concordância, dedique-se ao seu treinamento. Espere até que seu cultivo esteja à altura do nosso antes de discutirmos qualquer coisa. Após concluir suas palavras, os dois saíram lado a lado, deixando Lu Bing parada ali, sozinha e confusa. Lu Bing observou as figuras dos dois se desvanecerem lentamente, seu coração repleto de uma infinidade de pensamentos. Eu tinha esquecido, o jovem mestre não faz um avanço há muito tempo, razão pela qual meu cultivo conseguiu acompanhá-lo. Ela pensou consigo mesma, mas agora, o jovem mestre pode ser capaz de fazer um avanço. Não apenas um avanço, mas também fazê-lo rapidamente, muito rapidamente. Rápido demais, a ponto de ser surpreendente. Uma expressão preocupada iluminou o rosto de Lu Bing. Ela se lembrava, se a diferença no cultivo aumentar, não será como o sênior disse uma vez? Não só serei incapaz de ajudar o jovem mestre, mas também me tornarei um fardo. Pensando nisso, seu olhar se tornou pesado, preciso me esforçar mais. Devo estar ao lado do jovem mestre, tornando-me a única pessoa de que ele precisa. Observando as figuras dos dois se apagarem, a determinação de Lu Bing em seu coração cresceu ainda mais. A noite foi caindo gradativamente. No quarto do protagonista masculino Lu Xiaojie, ele treinava intensamente. Fluxos de aura verde clara envolviam seu corpo e o quarto. Experiência mais 999. Experiência mais 998. Experiência mais 1000. De repente, ele cuspia um bocado de sangue. Ele apertou o peito, com uma expressão de desconforto no rosto, ainda incapaz de se acalmar. Os outros praticam artes marciais e perdem dinheiro, perdem a cabeça, perdem recursos. Quanto a mim, estou perdendo minha vida. Ele falou enquanto apertava o peito, tossindo continuamente, essa maldita meditação da dor. Ele estava furioso. Deveria me conceder experiência, mas está prestes a me matar devido à perda de sangue. De repente, pela brecha da janela, uma corrente de fumaça roxa começou a entrar, girando diante de Lu Xiaojie. Ele reconheceu imediatamente a fumaça da sepultura do benfeitor? Ele não tinha certeza, questionando com uma expressão preocupada. A fumaça apenas se moveu levemente, como se estivesse respondendo. Você está me procurando por algo? Lu Xiaojie perguntou novamente. A fumaça permaneceu em silêncio. Neste momento, em uma sepultura, a lua já estava alta, e a cena se tornava estranhamente silenciosa. Lu Xiaojie se aproximou da sepultura, pensou por um momento e então perguntou, há algo que você precise? A fumaça ainda não respondeu. Quando ele acrescentou, se você quer sangue de essência, não posso fornecê-lo neste momento. Ele recusou imediatamente, sem precisar saber se era necessário ou não. A fumaça roxa não respondeu, mas apontou em outra direção. Lu Xiaojie seguiu seu olhar e viu um quarto iluminado. O quarto de Shen Xiao. Ele se perguntou, questionando. A fumaça não disse nada, transformando-se subitamente em uma espada diante de seus olhos atônitos. Em seguida, cortou 2 vezes, criando uma marca X. Lu Xiaojie olhou para a aura roxa, entendendo a mensagem que ela queria transmitir, mas seu rosto mostrava um senso de impotência e frustração absoluta. Matá-lo? Isso não vai funcionar. No entanto, ele apenas recebeu um sinal de negação da aura roxa, como se rejeitasse completamente o que ele havia acabado de dizer. Lu Xiaojie caiu em um estado de extrema dúvida. Não matá-lo? Perguntou novamente, tentando confirmar o significado da aura. Então, ele murmurou para si mesmo, agora entendi. Mas imediatamente, ele levantou uma questão,
O que você precisa do cultivador demônio? A aura roxa permaneceu em silêncio, apontando apenas para seu próprio corpo. Essa ação fez com que Lu Xiaojie abrisse os olhos de surpresa. Você precisa do corpo? Ele não acreditou e perguntou novamente. Ninguém explicou por que Lu Xiaojie conseguia decifrar o significado da aura com apenas um gesto simples. Ele murmurou, a história por trás disso deve ser muito horripilante. Diante do benfeitor, ele perguntou seriamente, você quer um corpo completo? Ouvindo essa pergunta, o benfeitor, que havia estado assentindo em concordância, ficou surpreso. Ele se transformou em uma figura humanoide e emitiu um forte boom de sua cabeça. Lu Xiaojie acenou com a cabeça, sua expressão mostrava que ele havia compreendido. Sem necessidade da cabeça, entendido. Depois de soltar um suspiro, Lu Xiaojie disse ao benfeitor, você também sabe que os cultivadores demoníacos são muito poderosos. Mesmo se eu enfrentá-los, tenho que dar tudo de mim. Nessa situação, você está me pedindo apenas para cortar a cabeça dele. O tom de Lu Xiaojie mudou subitamente, e sua expressão tornou-se astuta e maligna. Ele levantou a mão em sinal para o benfeitor, dizendo, você precisa pagar mais. Ao ver o comportamento e as intenções de Lu Xiaojie, o benfeitor parou, permanecendo em silêncio. Lu Xiaojie fingiu se virar e então continuou, e agora? Você está planejando enrolar de novo? Desta vez, se você não aumentar o pagamento, então eu vou. Seu tom assustou o benfeitor. Finalmente, estendeu sua cauda, apresentando um livro a Lu Xiaojie. A face de Lu Xiaojie imediatamente mudou 180 graus, radiante de alegria. Suas mãos se estenderam rapidamente para agarrar o livro, me dê isso. Mas o benfeitor não era facilmente intimidado. Ele de repente puxou o livro de volta, fazendo com que Lu Xiaojie se atirasse no ar. Lu Xiaojie olhou para o benfeitor, seu rosto revelando uma clara mistura de confiança e uma pitada de desdém. Ele sortou e disse, você está planejando entregar o cadáver com uma mão e a Jade com a outra? Você não é inteligente, mas também não é tolo, certo? Assim que ele terminou de falar, seus olhos se arregalaram de espanto. Na mão do benfeitor estava um livro de habilidades de espada, classificação azul, tier inferior. A voz de Lu Xiaojie não conseguiu esconder sua empolgação, classificação azul tier inferior. Habilidades de espada raras como essa só podem ser encontradas em seitas classificadas como média ou superior. Seus olhos brilhavam enquanto sua mente corria com cálculos, este livro claramente possui mais valor do que a vida de um cultivador demoníaco de segunda classe. Lu Xiaojie sorriu, pensando consigo mesmo, ter parentes idosos é de fato como possuir um tesouro. Eu aceito essa tarefa. Com um pequeno bônus do sistema também, é como se eu estivesse aproveitando isso. Ele acariciou o queixo, seu coração cheio de antecipação, habilidades de espada de classificação azul. Isso é interessante. Ele pensou consigo mesmo. Em suas memórias de sua vida anterior, ele havia gasto uma quantia significativa para aprender a técnica dragão escalado entrando no mar, de classificação azul e tier médio. Apenas relembrar cada movimento de dragão escalado entrando no mar o fazia se sentir empolgado. Lu Xiaojie não pôde deixar de exclamar, a essência da técnica usando esta arma é disparar como um dragão, poderosa e graciosa. Seus pupilas estavam cheias de contemplação, mas seu olhar permanecia fixo no livro de nível azul inferior. Ele se perguntou, poderia esta cigarra de outono ser o outono com um golpe enquanto chove com cigarras? Pausando por um momento para pensar, sentiu um ardente desejo de possuir este tesouro. Lu Xiaojie fingiu ser generoso, sorrindo levemente enquanto dizia, benfeitor, tudo bem. Em razão de nosso relacionamento, aceitarei esta tarefa. Na realidade, ele estava secretamente justificando para si mesmo, não é por causa do relacionamento, mas por causa da minha expectativa pelo poder das técnicas de espada de nível azul. O benfeitor acenou com a cabeça em concordância. Após a transação ser concluída, o livro se dissipou, transformando-se em luz e voando de volta para a pedra antes de Lu Xiaojie. Seu rosto revelou um sorriso ganancioso.
Tendo completado este grande negócio, não pôde deixar de pensar, eu me pergunto que outros tesouros este benfeitor possui? Eu devo encontrar uma maneira de adquirir mais. Neste momento, Lu Xiaojie de repente perguntou, diga-me, para que você quer o corpo deste cultivador demoníaco? Mas antes de Lu Xiaojie havia uma cena serena, desprovida de qualquer som. O benfeitor havia desaparecido há muito tempo. Lu Xiaojie se sentiu abandonado sem uma palavra de despedida. Ele gritou com raiva, ah, você alcançou seu objetivo, e agora está fazendo ouvidos de mercador. Você realmente é algo. Sob a luz crescente da lua, Lu Xiaojie finalmente desceu a montanha. Enquanto caminhava, ele murmurou, quem teria pensado? Um dia eu me tornaria uma ferramenta para os outros. O sol começou a subir, afastando a noite. Uma figura apareceu diante do quarto de Lu Xiaojie e falou, Lu Xiaojie, é hora de partir. Dentro do quarto, Lu Xiaojie estava sentado, seu corpo irradiando energia como se tivesse acabado de terminar um treino. Ao ouvir a chamada, ele respondeu descontentemente, você vem aqui tão cedo pela manhã para dizer coisas tão ambíguas. Você realmente quer que seu irmão vá embora? Do lado de fora da porta, Lu Dongli, vestida como um homem, saiu a língua e sorriu, eu só quero experimentar como é ser o vilão por um tempo. Lu Xiaojie abriu a porta, o som de sinos ecoou. Ele olhou para Lu Dongli e disse, tudo bem então, estou pronto. E você? Lu Dongli sorriu brilhantemente, batendo as mãos no pequeno saco pendurado na cintura. Ela olhou para Lu Xiaojie e respondeu, está tudo bem. Estou me preparando para dormir, escovando os dentes e lavando o rosto, preparando algumas armadilhas para autodefesa, e a boneca de papel já está pronta também. Ao ouvir a menção de uma lista de itens, Lu Xiaojie só pôde levantar a mão para a testa, ponderando, minha irmã é muito cautelosa. O que devemos fazer agora? Lu Dongli ouviu claramente seu suspiro, mas ela apenas sorriu brilhantemente e seguiu Lu Xiaojie animadamente, dizendo, apresse-se e chame o Júnior para partirmos. Lu Xiaojie olhou para o céu e simplesmente respondeu, ok. Neste momento, seu rosto parecia muito sério, como se estivesse contemplando algo significativo. Logo após, sua voz ecoou por todo o séquito, ampliada para alcançar todos os cantos, Júnior, reúna-se no portão da montanha. Reúna-se no portão da montanha. Reúna-se. O som reverberou continuamente, repetindo-se vez após vez. Lu Xiaojie murmurou, coisas importantes precisam ser lembradas muitas vezes. Dentro de um quarto, Shen Xiao acordou de seu sono. Ele ainda estava deitado na cama, mas seus ouvidos estavam preenchidos com o incessante canto de reúna-se, reúna-se. Urgentemente, seu rosto revelava um enorme acúmulo de raiva. No vasto espaço da Seitamo, os gorjeios matinais dos pássaros haviam sido abafados pelos sons crescentes de Lu Xiaojie. Misturado com os gritos estrondosos, a voz de Shen Xiao podia ser ouvida claramente, cheia de fúria, eu sou Shen Xiao. Não me chamem de Júnior. O sol já havia subido alto. Lu Dongli e Lu Xiaojie saíram juntos para fora da seita. Após observar por um tempo, Lu Xiaojie se acalmou e, de repente, lembrou-se de algo, eu quase esqueci. Ele deu um passo à frente em direção a um grande poste e tocou sua superfície com a mão. Uma fina camada de poeira voou com o vento, revelando marcas antigas. Lu Xiaojie murmurou, a formação de proteção. Não foi reparada há muito tempo. Lu Dongli, que estava ao seu lado, disse suavemente como se estivesse o confortando, irmão, não se preocupe. Eu estudei formações. Mais cedo ou mais tarde, conseguirei restaurar esta formação de proteção de tinta. Ao ouvir isso, Lu Xiaojie lançou um olhar para ela. Seu olhar ficou fixo em seu rosto sério, então ele pensou, eu quase esqueci. Ela não é particularmente excepcional em um atributo, mas cada atributo atinge 9 em 10. Ele cerrou o punho, sentindo cada grão de poeira repousando em suas pontas dos dedos, seu coração cheio de determinação. Lu Dongli sorriu, seus olhos cheios de curiosidade.
Ela disse ao irmão: Irmão, acho tudo fácil de aprender. É só que nossa família é muito pobre, então basicamente não temos materiais para eu praticar. Lu Xiaojie refletiu por um momento, então gentilmente acariciou a cabeça de Lu Dongli. Ele respondeu suavemente: Sim, eu sei. Você quer viver confortavelmente na montanha depois que tudo estiver resolvido, certo? Eu vou trabalhar duro para ganhar dinheiro e te ajudar. O olhar de Lu Xiaojie se tornou gentil, e os cantos de sua boca se curvaram em um sorriso, assim como o irmão mais velho ideal mencionado nas histórias. Afinal, realizar os desejos de sua irmã também é sua responsabilidade como irmão mais velho. Lu Dongli olhou para ele, seus olhos brilhando de gratidão. Sob a luz do sol, ela chamou suavemente: Irmão. Os irmãos se olharam. Os olhos de Lu Xiaojie momentaneamente baixaram, escondidos por seu cabelo. Em seu coração, ele pensou: se eu pudesse preparar tudo um pouco mais cedo, seria muito melhor. De repente, à distância, Shen Xiao veio correndo em direção aos dois. Enquanto corria, ele gritou: Líder do secto Lu. Eu reitero mais uma vez, meu nome é Shen. Antes que Shen Xiao pudesse terminar sua frase, Lu Xiaojie o interrompeu: O Júnior chegou, vamos partir. Shen Xiao parou, ofegante, mas não se atreveu a dizer mais nada. Lu Xiaojie avançou, seu olhar determinado, liderando todo o grupo para continuar. Lu Dongli respondeu: Sim, chefe do secto. Vendo que os dois não davam atenção a ele, Shen Xiao se sentiu humilhado. Ele estava sem palavras, incapaz de articular uma única frase, sua mente preenchida com perguntas. Seu rosto exibia claramente uma expressão de satisfação enquanto se virava para os irmãos Lu, dizendo: HMPH, como vocês planejam partir sem mim? Vocês sabem até onde o monstro está? Diante dos olhares surpresos de Lu Dongli e Lu Xiaojie, Shen Xiao olhou para o céu, com uma postura autoconfiante. Ele levantou a mão, convocando um orbe brilhante no ar, cujo propósito era incerto. Um objeto longo emergiu de sua mão, acompanhado de um tom de ostentação, isto é. Lu Dongli o encarou sem entender, enquanto Lu Xiaojie rapidamente interveio: ferramenta de sangue. Um item projetado especificamente para rastrear os traços do proprietário do sangue. Chega de conversa, vamos começar rapidamente. As palavras decisivas de Lu Xiaojie fizeram com que o braço de Shen Xiao, segurando a ferramenta de sangue, congelasse momentaneamente. Ele ficou rígido, sem saber o que dizer em seguida. Depois de levantar a ferramenta de sangue, Shen Xiao começou a entoar um feitiço. Não muito depois, uma chama furiosa apareceu em sua mão. Com uma expressão cheia de desgosto, ele murmurou: Isso é realmente irritante, sempre me faz submeter. HMPH, preciso encontrar uma maneira de recuperar minha dignidade. Lu Dongli, que estava atrás, observou Shen Xiao praticando magia e não pôde deixar de se perguntar. Ele se virou e perguntou: Irmão, como você sabe? Nossa família não tem essas coisas. Lu Xiaojie ouviu isso, gotas de suor frio escorrendo pela sua testa. Ele gaguejou, tentando pensar em uma razão plausível para encobrir: na verdade, esta é a primeira vez que vejo uma de verdade. Mas eu já vi em uma transmissão ao vivo antes. Em algumas situações especiais, vi algumas pessoas usando a ferramenta de sangue dessa forma. Após ouvir isso, Lu Dongli sentiu sua cabeça girar, lutando para compreender o que seu irmão acabará de dizer. Mas tudo o que ele podia sentir era a palavra recorrente especial. Especial, especial, o que há de tão especial? Ele murmurou em sua mente. Nesse momento, a ferramenta de sangue na mão de Shen Xiao emitiu um zumbido. Ele exclamou de repente: Temos uma reação. Lu Dongli imediatamente esqueceu a conversa com seu irmão e voltou a olhar com curiosidade. Shen Xiao agora estava voando para o céu em sua espada, seu rosto uma mistura de orgulho e empolgação. Aproximando-se mais do portador do sangue, a ferramenta de sangue vibra mais forte. Shen Xiao apressadamente exclamou: Venham aqui. A ferramenta de sangue em sua mão estava se tornando cada vez mais poderosa.
Lu Donli flutuava no ar, seu olhar curioso fixo na corrente da ferramenta de sangue, enquanto perguntava: há alguma maneira especial de usar isso? O rosto de Lu Xiaojie parecia sem vida, o suor escorrendo por sua testa. Pensou consigo mesmo: droga, deixei escapar de novo. Isso não é bom. Não é bom mesmo. Não posso estragar as crianças. Acalmando-se, Lu Xiaojie virou-se para Lu Donli e disse seriamente: é para amassar alho. Pense bem, essa coisa é perfeita para amassar alho. Ao ouvir isso, Lu Donli acreditou imediatamente. Sentiu-se iluminada, acenando com a cabeça em sinal de compreensão: então é isso. Neste momento, a ferramenta de sangue na mão de Shen Xiao estava girando violentamente. Ele teve que usar ambas as mãos para se segurar firmemente, tentando se acalmar antes de dizer às duas pessoas atrás dele: a ferramenta de sangue está se movendo muito forte. Mal consigo segurar agora. A posição deve ser bem aqui. Ao ouvir isso, Lu Donli se abaixou para olhar. Diante deles estava uma vasta floresta, as árvores de uma sombra intensa de vermelho. Ela exclamou surpresas: floresta de fogo! Os três olharam para baixo, aparentemente compreendendo por que esse lugar tinha tal nome. Lu Donli pensou consigo mesma: o núcleo da erva de fogo do meu irmão deve ter sido obtido ao matar os monstros aqui. Ela se virou para olhar Lu Xiaojie e disse: irmão, há muitos monstros escondidos nesta floresta de fogo. Se cultivarmos aqui, a força deles se tornará ainda mais poderosa. Ao ouvir as palavras hesitantes da irmã, o rosto de Lu Xiaojie revelou uma clara empolgação. A luz do sol iluminou, destacando a expressão confiante em seu rosto. Ele respondeu: então vamos descer. E os monstros? Vamos ver se eles conseguem aguentar um jogador mestre. Lu Donli levantou a mão para proteger a testa, lamentando secretamente: de fato, meu irmão é absolutamente destemido. Do outro lado, Shen Xiao estava sobre sua espada, olhando para a floresta de chamas. Ele pensou consigo mesmo: a floresta das chamas está cheia de ki espiritual dos monstros. Se eu lutar contra os monstros aqui, o perigo aumentará significativamente. Sem mencionar, este lugar está cheio de monstros que ele pode manipular. Uma vez que a batalha comece, eles vão me cercar. Pensando nisso, Shen Xiao olhou para Lu Xiaojie, seus olhos cheios de dúvida: o que exatamente ele está planejando? Lu Xiaojie ignorou aquele olhar, voltando-se com uma expressão animada, gritou: então vamos descer. Monstros? Deixe-me mostrar como é um jogador mestre. Ouvindo isso, Shen Xiao não pôde deixar de ficar atônito. Por que ele está tão animado? Alguns segundos depois, Shen Xiao pareceu ter uma epifania, murmurando suavemente: ah, agora eu entendo. Como um cultivador de espada, não se deve ter medo. Ele olhou para Lu Xiaojie com um olhar admirativo: o líder do secto Lu é de fato extraordinário. Depois disso, os três deles desceram para a floresta em chamas a uma velocidade incrível. Shen Xiao estava ainda em extrema excitação em sua espada. Lu Xiaojie escaneou os arredores, e os cantos de sua boca se curvaram em um sorriso cheio de expectativa. Abaixo, monstros e criaturas estavam densamente empilhados. Ele olhou para essa cena e não pôde deixar de soltar uma gargalhada: não é este o terreno de cultivo de experiência? Um verdadeiro homem deve avançar pela causa dos pontos de experiência. Os pés de Lu Xiaojie aterrissaram no chão coberto de grama exuberante. Diante deles estavam árvores gigantescas com folhas todas em chamas vermelhas. Seu rosto revelou um sorriso sinistro: haha. Monstros, monstros, vocês estão todos cercados por mim agora. A ferramenta de sangue na mão de Shen Xiao estava se movendo vigorosamente, zumbindo continuamente com som. Ele estava tão aterrorizado que pulou, a ferramenta de sangue dentro dele tremendo violentamente. O monstro está dentro. Vamos, disse Lu Xiaojie com uma expressão inalterada. Vá em frente e mostre o caminho. Ao ouvir isso, Shen Xiao vacilou, seu rosto pálido sem um traço de sangue. Seu coração estava cheio de frustração, ele olhou para Lu Xiaojie com uma expressão de desprezo:
pensando consigo mesmo, mostrar o caminho é uma coisa, mas você verá quão poderoso sou mais tarde. Que irritante! Mesmo o líder de um séquito de médio porte não se atreveria a falar comigo assim. Ele é apenas o líder de um séquito de classificação baixa no séquito inferior. Por que ele age tão orgulhosamente? Os três continuaram avançando. A ferramenta de sangue no ar emitia um som desagradável de zumbido. Atrás deles, apareceram algumas serpentes estranhas, seus olhos os observando com curiosidade. Neste momento, a ferramenta de sangue tremia cada vez mais violentamente, quase incontrolável. Os sons de zumbido estavam ficando mais altos e mais altos. Shen Xiao tomou a dianteira, suas mãos cerradas, tentando suprimir a ferramenta de sangue. Ele abriu a boca para avisar: estamos muito perto. Todos, fiquem atentos. O olhar de Lu Xiaojie caiu involuntariamente nas mãos de Shen Xiao, onde a ferramenta de sangue estava erupcionando ferozmente. Inconscientemente, ele ficou perdido em pensamentos: se eu enfiar aquela ferramenta de sangue na garganta do monstro, ela tremeria tanto que voaria direto para o céu? Na mente dele, Shen Xiao lembrou-se da imagem dos seus pais, e sua expressão tornou-se solene: que pena. Ele pensou consigo mesmo: se a Seitamo também tivesse ferramentas de sangue, eu poderia rastrear e encontrar o monstro que matou meus pais. O objetivo desta vez era encontrar o monstro, já que os monstros costumam consumir uns aos outros, até mesmo da própria espécie. Completar a missão para o benfeitor não era uma tarefa fácil. Esses monstros não só comiam cérebros, mas também roíam os cadáveres até que não restassem fragmentos. Lu Xiaojie estendeu a mão, lançando um feitiço no anel que usava. Ela pensou no grupo de monstros à sua frente, então usou sua mágica e disse: primeiro, vamos ocultar a energia. Shen Xiao ficou surpreso com sua execução do feitiço, seus olhos grudados em cada movimento dela: eu conheço esse tipo de técnica também. Ele pensou: mas eu não consigo realizá-la com a mesma habilidade que ela. Justo então, um ruído suspeito veio da grama próxima. Shen Xiao imediatamente assumiu uma postura defensiva, segurando a empunhadura de sua espada, e chamou cautelosamente: se você ocultou sua energia, então venha um pouco mais perto. Vamos nos engajar diretamente. De repente, uma mão de Lu Xiaojie repousou no ombro de Shen Xiao. Ele disse calmamente: não suba. Shen Xiao, confuso, virou-se para perguntar: o que você está fazendo? O que está acontecendo? Eu quero atacá-los por trás. Apenas um pequeno ataque furtivo e nós vencemos. Por que você está me impedindo? A expressão de Lu Xiaojie escureceu um pouco, seu rosto sério: por que fomos expostos? Assim que as palavras deixaram sua boca, os três congelaram. Da escuridão, olhos vermelhos brilhantes apareceram, encarando-os como presas. Dois monstros dispararam das sombras. Um tinha asas, um cão monstruoso de asas negras nível 21. O outro se parecia com um leão, um monstro escorpião tigre nível 25. Shen Xiao gritou em choque, quase perdendo a cabeça: é um monstro. Lu Dongli e Lu Xiaojie imediatamente assumiram uma posição de combate. Lu Xiaojie avançou, sua voz ainda calma: e daí? Vamos lidar com isso. Os olhos de Shen Xiao se arregalaram de horror como se fossem cair. O cachorro de asas negras avançou em sua direção, soltando um uivo que revelava sua boca cheia de dentes afiados. Lu Xiaojie tocou a empunhadura de sua espada, poder espiritual emanando de sua mão. Olhando para o monstro desdenhoso, ele gritou alto: para que você está uivando, pronto para estourar a cabeça do seu cachorro? Um estrondo alto ecoou enquanto sua espada cortava diretamente a cabeça do cachorro de asas negras. A força do golpe fez o chão tremer. Shen Xiao observava à distância, pensando silenciosamente: como um cultivador de espada, deve ser forte assim para ser digno. Mas então ele temeu e se perguntou: se eu fosse assim, ainda seria digno de ser um cultivador? Enquanto o cachorro de asas negras caía, um tigre-escorpião apareceu repentinamente atrás de Lu Xiaojie. Ele lançou-se para a frente com uma velocidade aterradora, garras levantadas para atingi-lo.
No entanto, antes que as garras pudessem atingir, outro corte de espada inesperadamente cortou, sangue espirrando da ferida do tigre-escorpião. Com dor, ele se virou para encarar seu atacante, que era Shen Xiao. Seus olhos brilhavam com uma intenção homicida enquanto rosnava ameaçadoramente. Lu Shaojie lançou um olhar a Shen Xiao, aquele que acabará de salvá-lo do ataque surpresa. Shen Xiao não se virou, mas abriu a boca para dizer uma frase de confirmação cheia de ânimo: "Estou aqui para te proteger por trás, líder do secto Lu." Lu Shaojie lançou-lhe um olhar com um ligeiro sorriso de apreciação no coração: "Esta pessoa é aceitável por enquanto." O cachorro de asas negras que havia caído ao chão agora estava de pé. Ele rosnou ferozmente, e Lu Shaojie olhou para ele e disse com um sorriso: "Agora posso te matar confortavelmente." Depois disso, homem e besta se envolveram novamente em batalha. O poder espiritual emanando de Lu Shaojie era incrivelmente forte, fazendo com que o cachorro de asas negras uivasse continuamente sob o ataque. Shen Xiao inclinou a cabeça, olhou para o lado e disse suavemente: "HMPH, com o líder do secto Lu tão vigoroso, eu sou o discípulo direto do secto da espada, o discípulo direto do segundo ancião, e um amigo próximo do secto da espada e de Wu Yui, não posso ficar para trás." Não importava como você escutasse, parecia que ele estava se vangloriando de seu passado, então ele voou e se lançou em direção ao tigre, desferindo dezenas de golpes de espada contra ele. Lu Shaojie, que estava em batalha, não pôde deixar de olhá-lo com surpresa. Aquele garoto, mas o que chamou sua atenção não foi uma partida emocionante. Shen Xiao, como um idiota, balançou sua espada e gritou: "Ah!" Apenas pelo momentum. Ele não parecia diferente de uma criança brincando com brinquedos. O tigre-escorpião ao seu lado também parecia tremer por alguma razão desconhecida, parecendo assustado. Lu Shaojie olhou para Shen Xiao, avaliando: "Na verdade, ele é um idiota, certo?" Justamente naquele momento, atrás de Lu Shaojie, o cachorro de asas negras avançou para atacá-lo. Quando ele olhou para trás, a primeira coisa que viu foram seus dentes afiados e boca escancarada. Lu Shaojie pensou consigo mesmo: "Parece que sem usar a intenção da espada, não posso feri-lo." Além disso, aquele monstro está sempre se escondendo nas sombras, claramente se preparando para um ataque surpresa. Pensando assim, ele gritou: "Se é assim, não vou segurar mais." Imediatamente, ele apontou sua espada para o céu. Fluxos misteriosos de ar escuro apareceram ao redor da espada. Um grande estrondo ecoou. O ar escuro liberou um poder tremendo, atingindo o cachorro de asas negras, criando uma explosão massiva coberta de poder espiritual negro. Lu Donli se escondeu atrás de uma árvore próxima, uma expressão radiante no rosto, sussurrando: "Finalmente, o irmão liberou sua intenção de espada." Ele deveria ter feito isso muito antes. Mesmo ao matar uma formiga, é preciso ter cuidado e usar as técnicas mais poderosas. Lu Donli de repente pensou em uma lenda e acrescentou: "Aquele que usou uma bomba nuclear para matar a formiga na lenda, poderia ser você?" Shen Xiao segurava a espada, mas seu rosto estava cheio de surpresa, seu olhar fixo em Lu Shaojie. Ele gaguejou: "Aquela. Não é a tigresa escorpião sendo ignorada, parecendo bastante miserável?" A voz de Shen Xiao tremia: "Intenção de espada. Intenção de espada tomando forma." Um pensamento passou pela mente de Shen Xiao: ele deve ser aquela pessoa misteriosa. Não pode estar errado. Ele se disse: com a idade dele, até o irmão Yu Yui mal formou sua intenção de espada. No entanto, ele é um verdadeiro gênio. Ais! Um talento monstruoso, ele realmente é um monstro. Shen Xiao olhou para as costas de Lu Shaojie, de pé em meio à imponente energia negra. Ele se tornou ainda mais certo de sua suposição: apenas um monstro como este é digno de ser rival do corpo da espada infinita, irmão Yu Yui. Então, como se lembrando de algo, exclamou suavemente: "Isso mesmo, irmão Yu Yui é o corpo da espada infinita." Shen Xiao parecia ter uma realização. Ele de repente pensou: então ele também deve ser um campeão. Nesta era, na verdade, existem dois campeões que usam espadas.
Pensando nisso, Shen Xiao começou a chorar de alegria, misturado com um pouco de autossatisfação. Olhando para o céu, ele exclamou: isso significa que o domínio da espada está prestes a evoluir? O tigre-escorpião, que se assemelhava a um grande cachorro que havia ficado bobo no lugar, observou a exibição exagerada de Shen Xiao. Ele levantou uma pata para coçar o rosto, roncou e balançou a cabeça vigorosamente, pensando consigo mesmo: esse humano parou de me atacar de repente e agora está agindo como um louco. Não é uma ótima oportunidade para eu atacar? Rompeu seu momento de inutilidade, o tigre-escorpião saltou e cobrou diretamente em direção a Shen Xiao. Suas garras se alongaram, olhos brilhando em vermelho como um monstro, olhando fixamente para o humano diante dele, soltando um rugido. Em sua mente, o tigre-escorpião tinha certeza: se eu não morder agora, então quando mais farei isso? Shen Xiao ainda estava se deleitando em sua autossatisfação, mas a intenção de matar de repente o cercou. Seu rosto ficou pálido, e ele se virou, gritando alto: não é bom. A imensa garra do escorpião tigre atingiu Shen Xiao diretamente, fazendo-o cuspir um bocado de sangue. O impacto poderoso o lançou para longe, fazendo-o colidir com uma árvore não muito distante. Lu Shaoge arregalou os olhos, olhando em branco para Shen Xiao sendo lançado para longe. O escudo na frente de Shen Xiao estava quase em frangalhos, uma pessoa de nível 30 sendo espancada por um oponente de nível 25. Realmente mostra o quão bem a seita da espada está protegendo ele. Lu Shaoge murmurou, uma ponta de sarcasmo cruzando seu olhar. Vendo a situação mudar a seu favor, o escorpião tigre avançou. Ele abriu a boca larga, soltando um rugido poderoso, e carregou diretamente para Shen Xiao. Naquele momento, Lu Shaoge desembainhou sua espada com um movimento ágil. A energia espiritual irradiando da espada se fortaleceu. Sua expressão escureceu ligeiramente, e ele não desperdiçou palavras. Ele falou decisivamente: observe de perto. Veja como é um homem forjado no sangue e no suor. Com um único golpe da espada, ela desceu como se pretendesse rasgar o céu. O escorpião tigre, que estava saltando para cima, caiu pesadamente no chão, criando um estrondo enorme. Lu Shaoge permaneceu calmo, sem mostrar sinais de fadiga ou urgência. Jovem da seita da espada, não subestime o inimigo. Shen Xiao estava abaixo, juntando as mãos em um gesto de respeito em direção a Lu Shaoge, enquanto flutuava no ar e respondiu reverentemente: obrigado, líder da seita Lu, por sua orientação. O canto da boca de Lu Shaoge se curvou para cima, seus olhos claramente mostrando admiração. Ele pensou: esse garoto parece estar prestes a ser subjugado por mim. Justo então, um Voshoi soou bem ao lado de ambos. Uma onda de poder os atingiu inesperadamente. O olhar afiado de Lu Shaoge rapidamente se dirigiu à fonte do som. Ele sussurrou: eles estão aqui. Passos pesados ecoaram fortemente no chão. Da escuridão, dois monstros apareceram sucessivamente. Um soltou uma risada bizarra. Era o cultivador demoníaco Lang, nível 27. O outro era um monstro rinoceronte, nível 26. O rinoceronte sorriu desdenhosamente: um cultivador tentando matar meu cachorro bem na minha frente? Verdadeiramente um gafanhoto tentando parar uma carroça, inconsciente de sua própria força. Ele sorriu, apontando para comandar o cachorro de asas negras: vá devorá-lo. Você pode brotar um par de asas ainda mais perfeitas. Ao ouvir isso, o cachorro de asas negras de repente ficou frenético. Ele rosnou, seu corpo inteiro irradiando uma intensa intenção de matar. O cultivador demoníaco Lang então se virou para Shen Xiao, sorrindo e dizendo: e você, o discípulo direto júnior da seita da espada? Você é minha presa. Do outro lado, Shen Xiao agarrou firmemente sua espada. Ele a brandiu, atingindo o monstro consecutivamente 3 ou 4 vezes. A aura da espada cortou o ar, criando profundas gretas no corpo do monstro. Ouvindo o zumbi dizer isso, falei com confiança: você está subestimando o líder do secto Lu? O homem feio ainda não estava claro sobre a força de Lu Shaoge, então ele zombou sarcasticamente: um ser inútil que nem sequer atingiu o segundo nível.
Você realmente acha que eu preciso levá-lo a sério? Ah! Neste momento, Shen Xiao, tendo libertado suas mãos, continuou a provocar o monstro. O líder do secto Lu não é alguém que você pode avaliar facilmente. Quando Lu Xiaojie terminou de falar, se gabando de que era o segundo lugar nesta era, Shen Xiao jogou a cabeça para trás e riu como um louco. Lu Donli, testemunhando isso, ficou sem palavras, pensando silenciosamente: aquele garoto pegou a mesma doença de loucura que meu irmão? Do lado de Lu Xiaojie, o cachorro de asas negras estava voando ao redor, buscando uma oportunidade de atacar. Após observar o oponente, Lu Xiaojie decidiu usar seu movimento final, mesmo sabendo que isso esgotaria de toda a sua energia. Justo quando o cachorro de asas negras abriu a boca larga para atacar, Lu Xiaojie permaneceu parado, focando na execução da habilidade suprema, Oitomo. Ele cortou a espada com força na cabeça do cachorro de asas negras. Com um único golpe, o cachorro de asas negras caiu impotente no chão, partindo oficialmente para o além. O homem que testemunhou essa cena ficou surpreso. Ele cerrou os dentes e rosnou: como isso é possível? Meu cão de asas negras é um monstro de segundo grau. Shen Xiao, naquele momento sentado de pernas cruzadas sobre o cadáver do monstro que acabará de derrotar, respondeu confiantemente: eu já disse, o líder do clã Lu em breve se tornará o segundo nesta era. Embora dissesse isso, por dentro ele torcia secretamente, porque aquele que definitivamente será o primeiro é o irmão Yu Yui. De repente, o sistema exibiu uma notificação: o jogador matou o monstro cão de asas negras, ganhando 20.000 pontos de experiência. Atualmente no nível 17, Lu Xiaojie, que suava profusamente, limpou o rosto e recebeu a notificação. Ele pensou consigo mesmo: nada mal. Matar um cão dá 20.000 pontos. Para subir de nível, preciso de 18.000, então isso é lucro. Assim que terminou seu pensamento, Lu Xiaojie imediatamente usou 18.000 pontos para subir de nível para 18. O processo de subir de nível ocorreu sem problemas, permitindo-lhe desfrutar confortavelmente. Sim, a sensação de ser preenchido com sangue e mana é tão agradável. Lu Xiaojie sorriu satisfeito. Seu avanço mais uma vez surpreendeu tanto Lu Donli quanto Shen Xiao. Eles se olharam, cheios de espanto. Incrível, o líder do clã Lu quebrou novamente. Lu Donli ficou surpresa e orgulhosa. Ela pensou silenciosamente em um futuro cheio de diversão e sem preocupações: meu irmão quebrou o recorde novamente. Ele tem quebrado muitos ultimamente. Se ele continuar assim, não poderei vagar livremente? Tenho meu irmão me apoiando. Observando a silhueta de Lu Xiaojie, Lu Donli imaginou mais e ficou ainda mais animada, soltando uma risadinha suave: hehe, seria tão ótimo estar ao lado do meu irmão para a vida toda. Mas antes que pudesse desfrutar plenamente de seus pensamentos felizes, começou a pensar em Lu Bin, e uma onda inesperada de raiva surgiu. Ah, por que isso acontece? Por que existe algo como a essência neste mundo? Em contraste com a empolgação de Lu Donli, Shen Xiao estava seriamente contemplando. O líder da seita Lu escolheu este momento para alcançar o 8º reino. Ele se perguntou: por que isso? Depois de um tempo, Shen Xiao parecia de repente entender. Ele assentiu, respondendo à sua própria pergunta: agora eu entendi. O líder da seita Lu quer derrotar os monstros neste reino. Ele se disciplina ao reprimir sua própria cultivação para lutar contra outros. Este deve ser o método de autocontrole que ele estabeleceu para si mesmo. Enquanto isso, embora o zumbi tivesse sofrido danos, ele não tinha intenção de admitir a derrota. Ele riu maniacamente, sua voz cheia de escárnio: embora eu não saiba por que você afirma ser o segundo, vou transformar todos vocês em parte de mim bem aqui. Ele sorriu maliciosamente e disse a Shen Xiao: vou lidar com ele primeiro, depois vou atrás de você. Lu Xiaojie, tendo acabado de fazer um avanço, estendeu a mão em direção ao zumbi e zombou: ei, você, cara feia escondido no casaco, não é tão corajoso assim para enfrentar aquele cara? O cara feia ficou extremamente irritado ao ouvir isso, seu corpo todo em chamas de fúria ao retrucar: quem você está chamando de feio, hein? Então Lu Xiaojie acenou com a mão e continuou a provocá-lo:
Não se preocupe com pequenos detalhes. O cara feia está vindo para esmagar aquela formiguinha que não sabe seu próprio poder. Sou eu, e estou aqui para te provocar até o seu rosto ficar vermelho. O zumbi então apontou para Lu Xiaojie, ordenando sua besta: mate-o para mim, rinoceronte. Assim que ele terminou de falar, tanto o homem quanto a besta avançaram em direção a Lu Xiaojie, mas as coisas não eram tão fáceis. Antes que o rinoceronte pudesse alcançar Lu Xiaojie, ele foi derrubado por Shen Xiao com um único golpe, explodindo em pedaços bem diante de seus olhos. O zumbi assistiu em choque enquanto o monstro se estilhaçava em 1000 fragmentos diante dele. Shen Xiao colocou a espada na bainha com um som alto. Bang! Shen Xiao se virou, seu rosto frio: uma criatura desprezível como você não tem direito de se aproximar do líder do clã Lu. Depois de dizer isso, Shen Xiao soltou um suspiro de alívio, o suor escorrendo pelo seu rosto. Voxos! O movimento anterior drenou seu poder espiritual. Felizmente, no último momento, ele conseguiu empurrar todo o suor frio para suas costas. Caso contrário, o golpe de espada teria sido em vão. Atrás dele, Lu Donli observou a cena, balançando a cabeça: esse cara. Usando o poder espiritual para empurrar o suor para as costas. Com medo de que eu pudesse vê-lo? Os olhos de Lu Donli brilharam, murmurando para si mesmo, assim como quando eu secretamente usei a técnica do vento espiritual. Esse garoto sabe como aprender a essência. Do outro lado, o zumbi viu o rinoceronte cair ao chão. Ele segurou a cabeça, gritando desamparadamente: rinoceronte! Por que você caiu aqui? Você não disse que queria se tornar o governante dos monstros comigo? O zumbi tremia, estendendo a mão para tocar o frio corpo do rinoceronte. Sangue vermelho brilhante se encharcava, pingando no chão. Rinoceronte, pode ficar tranquilo. Eu definitivamente vou vingar você. Shen Xiao e Lu Donli mudaram suas expressões simultaneamente ao testemunhar essa cena. Lu Donli entrou em pânico: isso não é bom. Aquele cara quer pegar o cristal demoníaco. Entre monstros e cultivadores demoníacos, eles podem se devorar uns aos outros. O zumbi enlouqueceu, uma esfera vermelha brilhante apareceu diante dele, irradiando uma luz vermelha ofuscante. Ele rugiu: depois que eu matar estes dois, irei tomar o sangue de toda uma vila para oferecer a sua alma. O zumbi abriu a boca, revelando 2 presas afiadas, pronto para engolir o que ele acabará de tirar do corpo do rinoceronte. Agora torne-se parte de mim, continue a viver dentro de mim. De repente, uma mão apareceu, impedindo-o de realizar sua intenção. Svi! Um som ecoou, e a gema vermelha desapareceu na surpresa do zumbi. A esfera vermelha havia sido roubada por Lu Xiaojie. Ele a segurava firmemente em sua mão, com um leve tom de zombaria: o mundo de vocês monstros é verdadeiramente insano. Lu Donli, ao ver seu irmão, ficou radiante: irmão, sua habilidade de controlar água está ficando cada vez mais forte. Shen Xiao também deu um joinha, elogiando: o líder da seita é realmente impressionante, até a forma como você rouba coisas é tão superior. Você realmente merece ser chamado de meu irmão. O zumbi, vendo o objeto que estivera em sua posse ser roubado de forma tão descarada e agora na mão de Lu Xiaojie, rugiu de raiva: devolva-me. É meu. Lu Xiaojie estava com uma expressão vitoriosa enquanto coletava o orbe vermelho. Ele disse: do que você está falando? Em breve, até o seu corpo vai me pertencer. Ele pensou secretamente: de qualquer forma, o benfeitor quer a sua cabeça. Lu Donli e Shen Xiao estavam atordoados, suas mentes preenchidas com pontos de interrogação, sem entender as intenções de Lu Xiaojie. Vendo isso, ele se corrigiu: parem com esses pensamentos estranhos em suas cabeças agora. Os olhos do zumbi brilharam com uma luz roxa, presas afiadas à mostra, parecendo extremamente furiosos. Ok. Você está me forçando. Ele rosnou, então gritou em voz alta: todos os monstros da Floresta das Chamas estrondam, acordem para mim. Imediatamente, uma fonte de poder sombrio foi convocada.
Um por um, os monstros gradualmente acordaram, movendo-se em direção ao aterrorizante poder roxo escuro. Os monstros mostraram suas presas afiadas e rosnaram, parecendo extremamente perigosos. Shen Xiao olhou ao redor ansiosamente. Isto não é bom. Os monstros de toda a floresta estão sendo chamados para acordar. Se não o pararmos, teremos que enfrentar todos os monstros dessa floresta. Lu Dongli estava igualmente em pânico, mas ainda tentou manter a calma para contar cada monstro que estava aparecendo. 15? 18? Não, agora são 19. A situação se tornava mais perigosa a cada instante. Os números ainda estão aumentando. Ela pensou consigo mesma, uma vez que uma situação específica surgir, não poderei mais esconder minha verdadeira força. A sobrevivência dele é mais importante. O zumbi, vendo a situação se inclinando a seu favor, riu triunfantemente. Haha. Teme-me. Este é o poder do monstro. Depois de matar todos vocês, farei com que eles devorem as aldeias em um raio de 100 milhas. No entanto, a alegria não durou muito. De repente, algo mais surgiu que apagou o sorriso de seu rosto. Uma mão emergiu debaixo da água, agarrando o zumbi pelo pescoço. Ele estava em um estado de pânico absoluto. Suas mãos estavam controlando o monstro, incapaz de reagir. Lu Xiaojie, sentindo-se astuto, executou seu movimento. Você esqueceu? Você não tem mais um monstro para te proteger. Os tentáculos roxos escuros cercaram o zumbi. Naquele momento, ele finalmente sentiu medo. Seus olhos reviraram, ele implorou, Você, poupe minha vida. Eu juro que não aparecerei novamente. Eu não farei mal a ninguém mais. Lu Xiaojie recordou a cena dolorosa de perder um ente querido. Aqueles agonizantes recuerdos haviam se transformado em desespero. As crianças órfãs, as vidas eternamente perdidas. Aquela sensação era algo que ele nunca poderia esquecer. Ele cerrava o punho, as articulações estalando com um som de craque-craque. O zumbi inclinou a cabeça para trás. Eles não tinham mais futuro. O corpo do zumbi desabou, sangue jorrando, fazendo um som pesado ao cair. Os monstros ao redor também começaram a dissipar-se no ar gradualmente. Lu Dongli testemunhou tudo chegar ao fim, soltando um suspiro de alívio em silêncio. Ele se apoiou em um tronco de árvore, respirando enquanto murmurava, isso foi muito perigoso, realmente perigoso. Quase precisei sacar minha espada. Perto dali, Shen Xiao olhou em volta ansiosamente. Ele murmurou, por que eu tive a leve sensação de uma força poderosa, semelhante à de um sênior, agora há pouco. De repente, os olhos de Shen Xiao brilharam, como se ele tivesse se lembrado de algo. Ele observou cuidadosamente Lu Xiaojie realizando seus movimentos, então murmurou sua especulação, pode ser. Porque o líder da seita Lu tem uma identidade especial, sempre há um grande praticante protegendo-o em segredo. No entanto, logo ele caiu em um estado de dúvida, não, o líder do secto Lu é tão poderoso, por que ele precisaria de alguém para protegê-lo? Ele se tranquilizou, entendi. Ele está preocupado conosco. Depois disso, fiquei secretamente emocionado, com os olhos marejados de lágrimas, afinal, ele realmente se importa conosco. Lu Xiaojie ainda estava focado em coletar algo, enquanto eu apenas fiquei observando, perdido em pensamentos. Embora, à primeira vista, o líder do secto Lu parecesse indiferente a qualquer um, na realidade, ele temia que monstros nos emboscassem, razão pela qual enviou um especialista para nos proteger. Lu Dongli, percebendo minhas constantes mudanças emocionais, não pôde deixar de frunzir a testa. O que há com ele? Está tão assustado que não consegue pensar direito? Um pensamento cruzou brevemente a mente de Lu Dongli, o júnior direto do secto da espada parece estar bastante angustiado. De repente, o sistema emitiu um som de aviso, o jogador completou a missão. Trânsito de monstros, você deseja receber recompensas? Lu Xiaojie não hesitou em aceitar imediatamente. O sistema adicionou continuamente pontos, 50.000 pontos de experiência,
35.000 pontos, um voucher de reparo de artefato de alto nível. Vendo isso, Shen Xiao pensou consigo mesmo, Shen Xiao é uma ferramenta humanoide, então desta vez, é melhor eu simplesmente matá-lo unilateralmente, os pontos de experiência certamente serão muitos para mim. Lu Xiaojie olhou para o corpo do zumbi deitado no chão e pensou em silêncio, isso conta como um troféu, este corpo ainda pode ser trocado por recompensas. Deve haver muitos itens valiosos no anel espacial. Além disso, haverá tesouros neste monstro? Enquanto Lu Xiaojie ainda estava ponderando, o sistema de repente emitiu um som de notificação. Uma pequena luz apareceu na ponta do dedo do zumbi. O sistema anunciou, item de missão especial. Se você coletar ambos, poderá desbloquear a história oculta e receber uma missão escondida. Lu Xiaojie ficou surpresa e rapidamente se moveu para extrair a garras negra do dedo do monstro. Quando ela olhou para cima, viu Lu Donli acenando para ela, o que a deixou um pouco atordoada. Ain, Donli, limpe o campo de batalha. Cuide bem desses corpos. Lu Donli respondeu seriamente, sim, líder da seita. E então rapidamente se virou para organizar tudo. Lu Xiaojie continuou a segurar as garras em sua mão, estudando enquanto murmurava, isso realmente pode desbloquear uma missão oculta? No fórum da minha vida anterior, nunca vi nada parecido. Existe uma maneira especial de desbloqueá-la? De repente, uma chamada de Shen Xiao surpreendeu Lu Xiaojie, líder do Seita Lu, eu realmente agradeço a você desta vez. Lu Xiaojie rapidamente recuperou a compostura, limpou a garganta e respondeu, é apenas uma pequena questão, nada que mereça menção. Então, ele pensou consigo mesmo, você, garoto, apresse-se e me deixe em paz. Você ainda pretende ficar para uma refeição? Você completou a missão e ainda não planeja ir? Shen Xiao respeitosamente abaixou a cabeça, o líder do Seita Lu é realmente justo. Bem, quanto ao corpo daquele monstro. Sem deixar Shen Xiao terminar a frase, Lu Xiaojie interveio, leve a cabeça, mas eu preciso do resto. Em seu coração, Lu Xiaojie calculou, você quer levar tudo de volta? Está sonhando. Shen Xiao relutantemente disse, tudo bem, então só pedirei a cabeça do monstro. Lu Xiaojie elogiou secretamente, esse garoto entende de razão. Shen Xiao também tinha seus próprios pensamentos, se não fosse pelo líder do Seita Lu, eu não teria conseguido matar aquele monstro, muito menos completar a missão. Além disso, o líder do Seita Lu é o irmão misterioso que o irmão Yu Yui frequentemente menciona. De agora em diante, eu tenho um pequeno segredo em comum com o irmão Yu Yui. Pensando em se aproximar de Yu Yui, Shen Xiao se sentiu satisfeito, então eu não serei a pessoa que mais entende o irmão Yu Yui? Só o pensamento disso o deixou um pouco animado. De repente, Lu Xiaojie chamou Shen Xiao, assustando-o. O Júnior que está rindo como um tolo ali, o que está acontecendo? Shen Xiao imediatamente se curvou e respondeu respeitosamente. Um júnior de Lu Xiaojie estava em uma folha, jogou a cabeça de um monstro e disse, essa cabeça é para você. Você pode ir agora. Shen Xiao rapidamente a pegou, não querendo se separar de Lu Xiaojie, não. Líder da seita Lu, eu ainda quero segui-lo para ampliar meu conhecimento. Além disso, tenho algumas perguntas que gostaria de fazer. Lu Xiaojie disse friamente, fale no caminho. Shen Xiao conseguiu voar na direção de Lu Xiaojie e Lu Donli. Ao longo do caminho, Shen Xiao perguntou, líder da seita, por que você não desembainhou sua espada de jeito nenhum? Lu Xiaojie respondeu friamente com uma frase, porque ele não é digno. Sob a luz do sol que brilhava atrás dele, Lu Xiaojie parecia irradiar um brilho repetido, ele não é digno. Shen Xiao ficou surpreso, ele não é digno? Shen Xiao ofegou de admiração, é mesmo essa a postura do líder do secto Lu? Um santo da espada realmente deve ser assim. Seus olhos brilharam intensamente com admiração. Lu Xiaojie, vendo isso, elogiou internamente, quando esse garoto apareceu pela primeira vez, pensei que ele fosse bastante superficial.
Mas agora, ele se tornou muito mais sábio. Ao seu lado, Lu Dongli suspirou e murmurou: "Oh não, mais uma pessoa se deixou levar completamente pela influência do irmão. Mas, enquanto o irmão estiver a salvo, não importa como. Longevidade, espero que você continue a proteger o irmão comigo." Ela se lembrou do nome longevidade dado por seu irmão, sentindo-se tanto familiar quanto significativo. Memórias de sua infância ressurgiram de repente, a imagem de um jovem em pé no topo de uma montanha, como um imortal na névoa. Ela pensou no poema: "O Deus tocou minha cabeça suavemente, penteou meu cabelo e concedeu longevidade." Voltando à realidade, Lu Dongli olhou para a figura de Lu Xiaojie por trás. Ela murmurou suavemente: "O nome que o irmão deu é verdadeiramente belo. Longevidade, é longevidade junto ao irmão." A majestosa paisagem das montanhas apareceu, envolta em nuvens brancas. Os três deles atravessaram os caminhos sinuosos, e em breve, chegaram a seu destino. Lu Dongli perguntou: "Onde é este lugar?" Lu Xiaojie respondeu, com um tom calmo: "Sectos Genjin e Kyushui." As pessoas abaixo ficaram surpresas ao ver Shen Xiao chegar. Uma pessoa do grupo disse: "Esse é o discípulo direto da seita da espada. Procuramos por 100 milhas ao redor e não encontramos nenhum discípulo direto da seita da espada." Ele olhou para Shen Xiao, percebendo que essa pessoa estava seguindo Lu Xiaojie. Ele balançou a cabeça, batendo a testa em frustração. Que erro! O passado de Lu Xiaojie é ainda maior do que eu pensava. Os três pousaram suavemente no chão. Lu Xiaojie deu um passo à frente, seu olhar frio varrendo a multidão. Ele falou: "O que traz todos vocês aqui?" Retu avançou, seu rosto iluminado com um sorriso amigável, dizendo: "Líder da seita Lu, haha, hoje é o dia da distribuição de recursos de cultivo, realizada a cada 10 anos. Esta área está dentro de 100 milhas de nossas 3 casas. Se todos compartilharem alguns recursos, provavelmente será mais fácil discutir os assuntos." Lin Long ficou atrás, seu olhar fixo em Lu Xiaojie. Vendo sua postura digna e rosto bonito, ela não pôde deixar de se emocionar. Suas bochechas coraram, seu coração acelerou, enquanto pensava secretamente: Lu Xiaojie. Como ele pode ser tão lindo? Seu olhar varreu o grupo de mulheres atrás dela, que estavam olhando para Lu Xiaojie em um estado de transe. Em seu coração, ela se questionou: não é de se admirar que essas garotas tenham tomado a iniciativa de vir ver o líder da seita Lu. Acontece que tinham motivos ulteriores desde o começo. Shen Qingqing estava ao lado, uma discípula de Lu Xiaojie. Lu Xiaojie olhou para ela, pensando: seu caminho futuro ainda é muito longo. Tais questões triviais não devem ser deixadas a ela. É melhor eu fazer isso pessoalmente. Pensando por um momento, eu imediatamente disse ao Lu Xiaojie: Lu Sect Leader, estamos dispostos a contribuir para essa distribuição de recursos. Antes que eu pudesse terminar minha frase, Shen Xiao interrompeu. Então, parece que a cada 10 anos, os recursos para cultivo são distribuídos em um raio de 100 milhas, certo? Nós, da seita da espada, lidamos com esses assuntos inúmeras vezes e temos muita experiência. Lu Sect Leader, que tal você me deixar cuidar disso? Lu Xiaojie não se recusou e parecia muito satisfeito. Em seu coração, ele pensou: este humanoide ferramenta está se tornando cada vez mais profissional. Depois de dizer isso, ele até deu um tapa no ombro de Shen Xiao. Vendo o acordo de Lu Xiaojie, Shen Xiao ficou radiante. O Sect Leader Lu me deu um tapa no ombro, certamente ele concordou, certo? Os dois se olharam, trocando um sinal de positivo em apreciação, aparentando estar muito em sintonia. Em seu coração, Lu Xiaojie calculou: esta ferramenta humanoide obediente, se eu tiver comida para comer no futuro, você terá uma tigela para lavar. Dê o seu melhor. Lu Xiaojie liderou o grupo: vamos. O Elder Dong Li e Lin Long atrás chamaram: Lu Sect Leader. Shen Xiao mais uma vez interrompeu, segurando a mão de Lin Long: Lin Sect Leader, certo? Venha, por favor, siga-me por aqui. Lin Long não tinha outra escolha,
seu coração estava cheio de preocupação. Ela pensou, acabou, não posso tocá-lo, não posso nem mesmo falar com ele, como posso me conectar emocionalmente? Shen Xiao, por outro lado, era confiável, e a empolgação era evidente em seu rosto. Ele pensou consigo mesmo, nesta distribuição de recursos, contanto que eu me saia bem, a relação entre mim e o líder da seita Lu se tornará ainda mais próxima. E ter um bom relacionamento com o líder da seita Lu me dará mais oportunidades de conversar com o irmão Yu Yui. Se assim for, tornar-me amigo íntimo do irmão Yu Yui estará certamente ao meu alcance. Enquanto Shen Xiao caminhava, ele continuava pensando no futuro, seu coração cheio de alegria. Naquela noite, sob a luz brilhante da lua, tudo se desenrolou como esperado. Ele não desapontou as expectativas de Lu Xiaojie e, de fato, obteve uma grande quantidade de recursos durante a distribuição. Tarde da noite, Lu Xiaojie começou a segunda rodada de trocas de recompensas. Ele chegou silenciosamente a um cemitério desolado. O vento soprava suavemente enquanto cada passo o levava a uma velha sepultura. Parando diante da lápide desbotada, ele se inclinou e acariciou suavemente. Ele disse, eu cheguei, o cadáver foi trazido aqui. De repente, um som de fricção veio de dentro da sepultura. De baixo, o benfeitor subiu rapidamente, arrastando um objeto azul pela cauda. Tanto ele quanto Lu Xiaojie compartilharam um sorriso sinistro. Lu Xiaojie riu alegremente e rapidamente agarrava o objeto azul da cauda do benfeitor, você o pegou. O benfeitor desceu e se aproximou do cadáver imóvel abaixo, farejando-o. Lu Xiaojie sorriu e cuidadosamente guardou o objeto. Depois de pensar um pouco, ele sentiu que essa cigarra de outono deveria ser dada a Xiao Lizi. Se ele não conseguisse compreendê-la, era melhor que ela estudasse e depois ensinasse os outros juniores, e talvez até pudesse ensiná-lo também. Verdadeiramente, uma máquina de replicação de habilidades. Além disso, isso poderia ser considerado um ativo da seita Mon, certo? Lu Xiaojie descansou o queixo na mão, refletindo, não é a responsabilidade da esposa do líder da seita gerenciar os ativos do portão da montanha? Pensando na cena de Lu Dongli balançando sua espada furiosamente, ele ficou um pouco assustado. Pedir a Xiao Lizi que renunciasse ao seu poder, isso seria um grande desafio. O benfeitor continuou a pairar por perto, tentando farejar. Lu Xiaojie perguntou, o que você deseja com este cadáver? O benfeitor usou sua cauda para levantar um dos braços do cadáver. Após um momento, olhou para Lu Xiaojie ao seu lado, com uma expressão de confusão no rosto. Lu Xiaojie estendeu a mão, fazendo um redemoinho de luz verde aparecer. Ele disse, você vê, eu te mostrei isso porque sinto que fomos feitos um para o outro. O benfeitor disparou em direção à gema cintilante em sua mão. Ele inclinou a cabeça, olhando, e depois perguntou, você sabe o que é isso? Então, usou sua cauda para batucar a gema que flutuava na palma de Lu Xiaojie. Antes que ele pudesse reagir, a gema caiu, se despedaçando em muitos fragmentos com um som de estalo. Dos estilhaços, uma imagem inesperada surgiu. Lu Xiaojie ficou surpreso ao perceber que era o emblema da lua roxa. Diante dele estava uma lua crescente adornada com padrões requintados. Ao seu redor, havia uma moldura quadrada roxa escura cheia de mistério. Lu Xiaojie franziu a testa em pânico, olhando atentamente para o objeto que acabará de aparecer. Ao ver essa imagem, ele se lembra instintivamente de um dia de sua infância em que ficou ao lado de uma pessoa falecida. Ele se lembrou que na manga da pessoa havia uma lua crescente com padrões exatamente assim, este é o insígnia da Associação Lua Roxa, relacionada ao monstro que matou meus pais. Lu Xiaojie perguntou ao benfeitor, este é o insígnia da Associação Lua Roxa? O benfeitor acenou com a cabeça. Lu Xiaojie se aproximou e perguntou, então o monstro que matei também era membro da Associação Lua Roxa? Desta vez, o benfeitor balançou a cabeça. Lu Xiaojie franziu a testa, de forma alguma? A extremidade da cauda do benfeitor se dividiu em duas ramificações. Lu Xiaojie olhou para o item em sua mão. Você quer dizer que é necessário ter duas dessas para ser considerado um membro oficial da Associação Lua Roxa?
O benfeitor acenou com a cabeça. Lu Xiaojie examinou a insígnia da lua roxa de perto. Acontece que, se houvesse apenas um, era apenas um membro provisório. Quanto mais insígnias uma pessoa possuísse, maior era seu status e poder dentro da associação Lua Roxa. Ele olhou para cima e perguntou: você entende bem a associação Lua Roxa, U? O benfeitor acenou com a cabeça. Lu Xiaojie sorriu levemente, pensando consigo mesmo: com esse entendimento, se eu tiver a chance, devo perguntar mais sobre tudo relacionado a ele. Lu Xiaojie olhou para o benfeitor, sentindo uma onda de impotência. Não encontrou nada de novo? Ele perguntou, sua voz pesada. O benfeitor apenas balançou a cabeça. O espaço caiu em silêncio por um momento, então, de repente, começou a bater a cabeça repetidamente contra a mão de Lu Xiaojie, produzindo altos sons de bum, bum. Ele cobriu o rosto, suspirou: bem, é isso, a máquina está morta. Sabendo claramente que sua cabeça não está clara, ainda assim confiei em você para encontrar meu inimigo. Acontece que minha cabeça também não é tão brilhante. Lu Xiaojie levou a mão ao queixo, imerso em pensamentos. Imagens de 3 figuras misteriosas e um dragão voando no meio surgiram em sua mente. Na minha vida anterior, eu tinha algum entendimento da associação da Lua Roxa. Ele murmurou, mas parece que também há aquela guilda belicosa. Esses caras sempre gostavam de se exibir na minha frente. Eles estavam incansavelmente perseguindo vestígios da associação da Lua Roxa. Em sua memória, surgiu a imagem de um homem usando uma grande máscara, com cabelos ruivos ardentes, carregando uma espada gigantesca sobre o ombro. Atrás dele seguia uma multidão de seguidores. Lu Xiaojie riu amargamente, a guilda belicosa. Uma famosa guilda de bandidos. Esses caras se orgulhavam muito de suas contribuições em dinheiro, não contribuir com nada era considerado uma desgraça. Mas de fato, a força deles era muito formidável. Ele lembrou de outra pessoa, empunhando um grande tridente afiado, com asas nas costas. A seus pés, havia pilhas de corpos. Lu Xiaojie sorriu levemente, mas naquela época, eu era forte o suficiente para enfrentar toda a guilda combinada. Todos foram derrotados por mim. Ele se inclinou ligeiramente, seus olhos cheios de confiança. Eu ainda me lembro claramente daquele momento. Naquela hora, eu disse algo que deixou todos os servidores maravilhados. Não arraste toda a sua pilha de ativos para comparar com meu pouco dinheiro de bolso. Ninguém podia comparar. Lu Xiaojie acariciou orgulhosamente seu queixo, um sorriso satisfeito no rosto. Nesse momento, uma voz veio de trás lembrando-o: você se esqueceu qual é o ponto principal? Onde está a associação da Lua Roxa? Lu Xiaojie olhou e suspirou. As notícias sobre a associação da Lua Roxa na vida anterior eram apenas isso. Você acha que eu não quero pensar mais? Ele segurou a pedra à frente da outra pessoa e disse: então você realmente quer isso, não é? O benfeitor acenou com a cabeça. Lu Xiaojie olhou para o objeto em sua mão. Uma imagem passageira passou pela sua mente de 2 pessoas que haviam falecido, deitadas tranquilamente em uma cama branca, seus rostos cobertos por um cobertor. No final, ele tomou uma decisão: posso te dar isso, mas mais tarde pode ser que eu precise usá-lo. Quando esse momento chegar, lembre-se de me emprestar de volta. O benfeitor acenou repetidamente com a cabeça, aceitando sem hesitação. O benfeitor pegou o objeto com seu rabo, sua expressão cheia de gratidão. Lu Xiaojie franziu a testa, pensou por um momento, então soltou: este negócio é tão bom assim? Lu Xiaojie falou enquanto perguntava: você sabe onde encontrar o distintivo da Lua Roxa? De qualquer forma, para desbloquear mais missões ocultas, você precisa de 2 peças do distintivo da Lua Roxa. Se tivermos algumas pistas, as coisas serão mais fáceis. O benfeitor flutuou mais perto. Lu Xiaojie olhou atentamente e se perguntou: por que você está me olhando assim? De repente, a cauda do benfeitor se transformou em uma mão e bateu levemente em um copo. Ao redor do benfeitor, inúmeros distintivos da Lua Roxa apareceram, fazendo sons de estalos. Lu Xiaojie gritou em pânico: oh não!
Em seguida, ele perguntou, surpreso, você, assim como eu, tem uma rixa com a Associação da Lua Roxa, certo? O benfeitor começou a ficar instável. Sua cabeça girava incessantemente, emitindo ruídos estridentes. Lu Xiaojie sentou-se ali, sentindo-se impotente, como se estivesse perdendo algumas memórias. Ele falou, agora eu entendi. Você descobriu que tem uma enorme pilha de distintivos da Lua Roxa, então você quer que eu te ajude a recuperar suas memórias perdidas, certo? O benfeitor acenou com a cabeça. Lu Xiaojie olhou para os lados, colocou a mão no queixo, pensou por um momento e então disse, eu posso compreender sua intenção. Mas se pensarmos um pouco mais fundo, temo que você seja o sênior por trás da Associação da Lua Roxa. Além disso, você está se especializando na venda por atacado de distintivos da Lua Roxa. O benfeitor olhou em branco. Lu Xiaojie sorriu, se não fosse pelo sistema não te considerar um nome vermelho, eu poderia ter te interpretado mal. O benfeitor voou mais perto, sua cauda se enrolando na minha mão e acariciando-a levemente. Vendo isso, eu disse, está tudo bem, a morte dos meus pais não tem nada a ver com você. Eu sei que você está restrito agora e não pode salvá-los. Quanto à Associação da Lua Roxa, eu vou ficar de olho nela para você. Ajudar você também é ajudar a mim mesmo. Ele continuou, eu vou prestar atenção nas notícias sobre a Associação da Lua Roxa para você. Mas seus distintivos da Lua Roxa, me empreste alguns, eu preciso usá-los. O benfeitor ficou surpreso, afastando-se da minha mão. Seu significado era claro, eu pedi que você trouxesse o cadáver aqui para que eu pudesse ver se aquele monstro tem algum distintivo da Lua Roxa com ele. Por que isso se transformou em você não apenas não me dar os distintivos da Lua Roxa, mas em vez disso querer que eu te empreste alguns? Lu Xiaojie sorriu, explicando, não estou te enganando. Por favor, me empreste alguns distintivos da Lua Roxa, eu realmente tenho uma maneira de obter informações úteis. Ele continuou, quando chegar a hora, eu te mostrarei. Ela parece realmente boba, mas não está além de ser salva. O benfeitor acenou com a mão, indicando, deixe-me levar isso pessoalmente. Lu Xiaojie então levantou a mão em resposta, 2 são suficientes. Logo em seguida, um anúncio ecoou, o jogador cumpriu as condições para desbloquear uma linha de quest secreta. Você gostaria de verificar? Lu Xiaojie repetiu, verificar. Ele olhou para a cena diante dele, maravilhado com o sistema, esta formação é realmente grande, não é? As informações que o sistema forneceu desta vez parecem muito úteis. De repente, uma luz piscou. Os olhos de Lu Xiaojie se arregalaram de surpresa, mas o que apareceu foi apenas um pequeno portal. Isso o deixou desapontado, é só isso? O sistema continuou a anunciar, a Associação da Lua Roxa é uma organização de monstros misteriosa. Seus membros são numerosos, e esta é uma das 3 maiores organizações de monstros. A organização opera principalmente em Qingzhou e parece estar tramando algo. Os membros da Associação da Lua Roxa são extremamente devotados à Lua Roxa. Eles acreditam que, devorando a Lua Roxa, ganharão poder supremo. Olhando para a breve informação à sua frente, Lu Xiaojie não conseguia acreditar em seus olhos. Ele se perguntou, é isso? É só isso? Ele levou uma mão ao queixo, ponderando em sua mente, parece que desta vez terei que deduzir por conta própria. A Lua Roxa definitivamente implica algo. Algo que, quando devorado, se tornará poderoso, muito alinhado com o estilo de um monstro. Adorá-la e depois querer consumi-la, isso é verdadeiramente insano. Pensando nisso, Lu Xiaojie levou a mão à testa, cheio de preocupação, um bando de idiotas podres sofrendo de doença mental. Justo quando ele se sentia exausto, o sistema de repente piscou com um som, chamando sua atenção. Para desbloquear mais linhas de história ocultas, você precisa de 10 luas roxas. A notificação apareceu claramente. Lu Xiaojie sorriu amargamente, sem esperança.
Depois de contemplar por um tempo, decidiu geralmente oferecer uma grande quantidade de distintivos da lua roxa em sua mente, dizendo a si mesmo: então, aqueles 2 distintivos anteriores eram apenas a taxa de entrada. Assim como em um bar. Se você quer jogar grande, tem que gastar mais dinheiro, caso contrário, você só pode sentar e assistir os outros criarem uma atmosfera de disco. Ele balançou a cabeça em exasperação, mas continuou a seguir os eventos que se desenrolavam à frente. Enquanto negociava, o benfeitor apareceu de repente. Noa ficou assustada ao ver o número de emblemas da lua roxa que ele colocou. Ela deu um passo para trás, espantada com a surpresa de Lu Xiaojie. O benfeitor pufou as bochechas, seu rosto estava zangado, como se dissesse: por que você está pegando tantos? Ao ouvir isso, Lu Xiaojie rebateu: pare de ser tão mesquinho. Quando eu consegui o sangue da essência para você, você viu eu pechinchando o preço. Assim que eu calcular, com certeza não será tão insignificante quanto você. Assim que ela terminou de falar, um som de ting ressoou. O sistema imediatamente fez a pergunta: o jogador cumpriu os critérios para a missão oculta. Você gostaria de verificar as informações? Lu Xiaojie respondeu: verificar. Imediatamente, uma série de informações apareceu. A Associação da Lua Roxa realiza um pequeno encontro para todos os membros em cada posto avançado em Kings ou a cada 3 anos. O tempo para o próximo encontro é no inverno do próximo ano. O sistema acrescentou: o jogador recebeu as coordenadas de um dos postos avançados. Por favor, verifique e certifique-se de acompanhar. Lu Xiaojie olhou para as novas informações e não conseguiu evitar ficar surpreso. Ele riu com alegria e disse: próximo inverno, Parece que esse monstro é como os jogadores, montando lojas para vender coisas de que não precisam. Minha chance chegou. Depois de dizer isso, Lu Xiaojie calculou silenciosamente: no tempo que se segue, preciso melhorar diligentemente minha cultivação. O tempo para novos jogadores aparecerem está se aproximando e, se eu não estiver bem preparado, será tarde demais quando isso acontecer. Ele se imaginou em pé no topo da montanha, gritando para a multidão: levantem suas mãos. Coloque as mãos atrás da cabeça e agachem-se. Mas em vez de medo, aquela multidão o transformou na presa. Uma súcubo sorriu de maneira maliciosa e disse: hehe, de onde veio essa carne tenra e macia? Quero brincar um pouco com esse corpo antes de comer. Ele era, de fato, tão bonito a ponto de fazer os outros sentirem inveja. Uma pessoa na multidão gritou: o que você está fazendo? Qualquer um mais bonito do que eu tem que morrer. Só de imaginar essa cena fez o rosto de Lu Xiaojie ficar pálido, desprovido de qualquer sangue. Ele se disse, sem força: avançar como um tolo é nada mais do que entregar minha vida. Xiaojie estava perdido em pensamentos quando o benfeitor de repente se aproximou com uma expressão zangada. Ao ver o comportamento agitado do benfeitor, Xiaojie não pôde deixar de rir, pensando consigo mesmo: quase esqueci disso. Preciso revelar um pouco da verdade oculta para acalmá-lo. Tendo pensado isso, Xiaojie rapidamente puxou uma série de insígnias da lua roxa de sua manga e as lançou à frente. Uma imagem passageira de uma lição de Kong Yiji passou pela sua mente. Ele estava confiante de que até mesmo o cego que adivinhava destinos há 50 anos ficaria impressionado com essa habilidade. As insígnias da lua roxa se arranjaram rapidamente em um círculo, formando um estranho padrão bagua. Xiaojie levantou a mão calmamente para entoar um feitiço, o que despertou imensa curiosidade no benfeitor. O benfeitor franziu a testa, com os olhos cheios de perguntas, enquanto Xiaojie se ocupava contando nos dedos como se estivesse calculando algo. De repente, ele gritou: eu descobri. O benfeitor pulou de surpresa, seus olhos brilhando como estrelas, enquanto dançava ao redor de Xiaojie, parecendo radiante. Observando a expressão do benfeitor, Xiaojie não pôde deixar de rir, então tapou a boca, fingindo ser misterioso: não posso revelar. O benfeitor ficou atônito, com a boca aberta. Mas logo em seguida, ele engoliu furiosamente todas as insígnias da lua roxa. Ele tinha uma expressão insatisfeita enquanto empurrava Xiaojie para o lado,
gritando continuamente: saia! 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 Shao Ge rolou pelo chão, murmurando: tal cabeça quente, realmente falta controle. Enquanto essa cena chegava ao fim, ele ainda não conseguia parar de se perguntar por que o benfeitor reagiu de forma tão feroz. Lu Shaoge se sentia tão oprimido que mal podia suportar. Ele falou: não empurre mais, não empurre mais. Não é que eu não queira te contar. Eu só quero resolver as coisas primeiro. Ele se virou, fazendo uma concessão ao benfeitor: espere eu pensar cuidadosamente, e então eu te contarei especificamente em detalhes, tudo bem? Ao ouvir isso, o benfeitor ainda ficou muito insatisfeito, com as mãos na cintura e uma expressão de descontentamento. Vendo isso, Lu Shaoge riu, acenou de despedida e disse: então, até logo por enquanto. Então ele saiu, deixando o benfeitor preocupado e inquieto. Sob a clara luz da lua, na verdade, Lu Shaoge não compreendia totalmente o coração pesado de seu amigo. Olhando para o mapa à sua frente, ele murmurou: este lugar é bastante longe. Embora soubesse que o caminho à frente estava cheio de dificuldades, ele permaneceu determinado. Fechando o mapa, disse a si mesmo: o caminho do assassinato nunca foi curto. Lu Shaoge estava dentro de casa, olhando para a porta onde a neve caía. Ele disse: o inverno do próximo ano ainda está longe, mas o inverno deste ano já chegou. É mais um aniversário de Xiao Lizi. A chegada do inverno também significa que precisamos treinar duro. Ele continuou a treinar até o ponto da dor, chegando a cuspir sangue, mas ainda assim exalou calmamente, limpando o suor do rosto. Ele suspirou aliviado, pensando consigo mesmo: se eu continuar treinando assim, acostumar-me à dor me tornará mais forte quando eu for atingido no futuro. Não sentir dor, só de pensar nisso me faz sentir forte, inigualável por ninguém. Pensando assim, Lu Shaoge não pôde deixar de rir suavemente. Enquanto sonhava acordado sobre o futuro de uma pessoa forte, ele de repente ouviu um chamado, o que o fez voltar à realidade.